Da Quaresma, né? Então já estamos meio caminho andado, podemos dizer, preparação para a Páscoa, né? O encontro do Senhor, nos purificando, nos fortalecendo sempre mais na graça de Deus, vivendo aquilo que Deus espera de cada um de nós. A liturgia de hoje vai nos falar de uma coisa que é essencial para a gente se manter no caminho e chegar até o fim. O que é que a gente precisa? Sem essa coisa a gente não vai até o fim, a gente não é capaz de perseverar. O que é? Os que estão dormindo, acorda. O que nos anima a esforçar pelas coisas de Deus, pelas coisas que são corretas, pelo bem? O que a gente precisa de? Amor. De amor. Sem amor, nada faz sentido. A gente precisa de amor. Então é o amor que nos move, é o amor que nos motiva. Então as leituras de hoje vão falar de amor, não diretamente o amor, mas está ali implícito. Jesus nos ama, sim ou não? O que Jesus fez hoje no Evangelho? O que Jesus fez hoje no Evangelho? Alguém de vocês já apanhou aqui, hoje não, na vida, vocês já apanharam? Quem já apanhou dos pais aí? Eu também, já apanhei muito. Quando seus pais te batem, é porque eles amam vocês ou porque não amam? Ah, então quem ama bate? Corrige, né? Bate para corrigir. Então Jesus hoje pegou o chicote. Jesus pegou um chicote, olha para você ver, né? Jesus que nos ama mais do que qualquer pessoa. Jesus pegou o chicote e bateu. Os pais batem para o bem, né? Bater não é espancar aqui, né? Bater é para corrigir, né? Dar uma chinelada ali, ó, fica quieto, falei para você não fazer, você está desobedecendo. Se não obedecer mais, vai apanhar mais, né? Ainda bem que vocês falaram que apanha, porque tem pai hoje que não bate mais nos filhos, né? Deixa os filhos fazer o que quiser, não pode ser assim, né? Tem que corrigir. A correção é por amor. Então Jesus hoje vai corrigir aquelas pessoas. O que aquelas pessoas estavam fazendo que Jesus vai dar chicotada neles? O que de errado eles estavam fazendo? Estavam conversando dentro da igreja. Vou pegar o chicote ali agora. Vou pedir para pegar o chicote. Se hoje o padre fizer isso, né? Eu estava tudo filmando, o padre vai ser processado, né? Pôr alguém para fora da igreja. Nossa, que absurdo, né? Como o padre faz uma coisa dessa. Jesus fez, né? Com aqueles que não estavam se comportando corretamente dentro do templo, né? Dentro da igreja, na casa de Deus. Quem ama a Deus, respeita. Né? Quem ama a Deus tem zelo. Quem ama a Deus, cuida das coisas de Deus. Então a gente precisa compreender. Então Jesus hoje está irado, né? Uma ira santa aqui, né? Irado no sentido de que está furioso porque as pessoas não estão fazendo o que é correto. Então Jesus vai corrigir, Jesus vai pegar o chicote e diz: sai daqui todo mundo, tira essas coisas daqui. Não é dentro da igreja, não é dentro do templo que se faz isso. A feira, o comércio é lá fora, não é dentro da igreja. Quando a gente entra para a igreja, é para rezar, é silêncio, é para escutar a Deus, é para adorar a Deus. Não é para ficar conversando, conversinhas, seja elas quais forem. Não é para ficar no celular, não é para ficar olhando para o outro, é para prestar atenção em Deus. Então, é não fazer aquilo que não deve, né? Não pode fazer aquilo que não deve dentro da igreja. Então Jesus corrige, é por amor. Por quê? Para que a gente viva corretamente o que tem que viver. De novo, né? Seus pais batem em vocês, é para corrigir, para mostrar, ó, não faz mais isso,
que não é bom. Se não fizer, vai apanhar. Então, se eu obedecer, então se a gente obedece às regras que é dada, às orientações que nos é dada, a gente não vai apanhar, né? A gente apanha porque desobedeceu, não é? É ou não é? Sim, a gente apanha porque desobedece. Se obedecesse, não apanharia. Então é justamente isso que Jesus quer nos ensinar. Aí a primeira leitura de hoje vai falar de quê? O que fala a primeira leitura de hoje? Dos 10 mandamentos. A primeira leitura de hoje nós ouvimos os 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos? São as regras que Deus nos dá para que a gente viva bem e agrade a Ele e chegue à vida eterna. Então, quando a gente obedece às orientações de Deus, que são os mandamentos, então a gente não vai apanhar da vida, né? Ou do diabo, que quer justamente fazer que a gente desobedeça. Então Deus dá os mandamentos, diz assim, ó, faz isso aqui que eu estou mandando e a sua vida vai bem. Mas a gente sabe, né, que tem gente de cabeça dura, que quer fazer o que quer, acha que Deus não sabe o que é melhor, é cada um que acha que é o melhor e vai fazer, aí desobedece. E aí desobedecendo vai ter consequências. Não vai apanhar do chicote, mas vai apanhar de outro modo. Né? Vai sofrer as consequências de desobedecer a Deus. E qual é a maior consequência de desobedecer a Deus? Perder a vida eterna. Perder a vida eterna. Então, se a gente obedece a Deus, a gente vai garantir a vida eterna. Se desobedece, perde a vida eterna. Então, os mandamentos é isso. Então, Deus que nos dá setas, nos coloca placas, para a gente seguir aquelas placas e aí chegar ao destino final da nossa vida. Por exemplo, hoje em dia, né, quando a gente quer chegar num lugar que a gente não conhece, o que a gente faz? Coloca lá no carro no GPS, não é? A gente põe lá o endereço, o lugar que a gente quer ir, e aí o GPS vai dizendo, vira aqui, vira ali, pare aqui, freia aqui, diminui a velocidade. Então, quem obedece o que o GPS lá vai dizendo, chega no lugar que quer, não é isso? Então, a mesma coisa para as coisas de Deus. Os mandamentos, a gente pode dizer que é o quê? O GPS de Jesus, de Deus. Né? Então, porque vai nos indicar o caminho que Deus quer para nós. E qual é o caminho de Deus? É o caminho do céu. Então, os mandamentos é para isso. Então, obedece os mandamentos, como a gente obedece as leis de trânsito, como a gente obedece lá o GPS no carro, né? Então, vai nos indicando para chegar até o fim. Então, as regras, ela é precisa ser colocada no início para a gente compreender. Mas, por exemplo, quem vem para a igreja já sabe o caminho da igreja, precisa do GPS? Não precisa, porque já aprendeu o caminho. Então, os mandamentos é para isso também. Não porque a gente não precisa ficar lembrando o tempo todo dos mandamentos. Se eu já sei o que precisa fazer, então eu faço. Agora, as setas, as orientações, é enquanto eu não aprendi, enquanto eu não entendi o porquê. Então, eu não devo viver os mandamentos, as regras, só pelas regras, mas viver por amor. Às vezes, nas coisas do mundo, a gente vive a regra pela regra. Por exemplo, tem gente que é assim no trabalho. Na hora de chegar, quer chegar mais tarde. Na hora de sair, quer sair mais cedo, né? Aí sai mais cedo e fala para o colega, ó, bate o ponto lá para mim. Né? Eu vou sair mais cedo um pouquinho, você bate o ponto para mim. Está desobedecendo as regras. Está desobedecendo as regras. Né? Não entendeu o que é para o bem. É porque você tem que cumprir aquele horário. Aquele é o seu serviço. Não é o outro que vai fazer para você. Então você não está vivendo bem, você está em trabalhar só por trabalhar, não porque você entende que ali é a sua missão, o seu trabalho é importante e aquilo depende de você e você é responsável por aquela ação. Aí tem muita gente irresponsável,
trabalhando de qualquer jeito, estudando de qualquer jeito, rezando de qualquer jeito. Então os mandamentos, não é que Deus vai ficar lá, você não cumpriu esse mandamento, não cumpriu esse, não. Os mandamentos é para a gente lembrar o que precisa ser feito. Mas uma vez que eu já entendi que é por amor, que é para amar a Deus e ao próximo, então eu não vou precisar mais de ficar com uma listinha. Não é isso. Porque eu já sei que é para o bem. E os 10 mandamentos, lembra que Jesus vai resumir os 10 mandamentos em 2, não é? Jesus resume os 10 em 2. Quais foram os 2 que Jesus resumiu? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então Jesus resume no amor, né? De novo, o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Então os mandamentos são uma forma de amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo e uns aos outros como nós amamos uns aos outros, como amamos a Deus. Então Jesus resume os 10 em 2. Por que Jesus resume os 10 em 2? Porque nos 10 está esse princípio do amor. A gente só precisa entender. O que lá os 10 mandamentos? Os 3 primeiros mandamentos. Quais são os 3 primeiros mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, né? Vir à missa no domingo e vir nas solenidades. É isso que significa isso. Então, se nós cumprimos esses 3 mandamentos, está dizendo que nós estamos amando a Deus. Jesus resume ele em um só. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se eu amo a Deus, eu vou fazer tudo para Deus. Ponto. Agora, os outros 7 mandamentos vai se referir ao irmão, ao próximo. Qual é o 4º mandamento? Honrar pai e mãe. Né? Os pais, a autoridade, que nos deram a vida. 5º mandamento? Não matar. 6º mandamento? Não pecar contra a castidade. E aí vai, tudo vai ser relacionado ao outro. Não furtar, não cometer adultério, né? não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho, não cobiçar as coisas alheias, não cobiçar a mulher do próximo ou o marido da próxima. Né? Então, tudo está relacionado ao próximo, os outros 7. Então, Jesus resumiu também em um: ame ao próximo como a si mesmo. Ou seja, aquilo que você quer que faça com você, faça com os outros. Ou aquilo que você não quer que faça com você, não faça com os outros. Então, se a gente vive o amor, então, de novo, resume no amor. O amor a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. Então, está resumido. O que os judeus faziam? Os judeus só viviam pela regra. E olha só se não é assim, como a gente faz, humanamente. Quando a gente põe uma regra, e aí se começa a descumprir a regra, o que a gente faz para resolver? Põe mais regra, não é? Não é assim? Os advogados aí no Brasil, quantas leis não tem no Brasil? Tem a lei, ela já é perfeita. Se cumprisse, estava tudo bem, mas não cumpre, aí vamos fazer mais lei, mais lei, mais lei, e ninguém continua cumprindo, do mesmo jeito. Né? Então não resolve só fazer leis. Os judeus pegaram os 10 mandamentos, e dos 10 mandamentos eles transformaram em 613. Imagina, não precisa responder. Vocês não sabem nem os 10 mandamentos na cabeça? Imagina os 613. Quem ia gravar 613, né? Então, fica só a regra, é um monte de coisa e ninguém lembra. Então, Jesus resume: amor, pronto. Amor a Deus e amor ao próximo. Então, a gente não precisa ficar multiplicando. Quando a gente multiplica a regra, é porque ninguém está vivendo a regra. Então, eles não estavam preocupados em amar a Deus. Por isso que Jesus vai brigar com ele várias vezes, não é? Por exemplo, hoje diz, guardar o sábado. O que significa? O descanso. Você tem que tirar um dia para descansar. Sábado, a palavra é Shabat, significa descanso. Então é o dia de descansar. Então um dia você descansa, mas a gente descansa como? Em Deus. Não é ficar lá em casa, assistindo televisão o dia inteiro, na internet, de perna para o ar. Não, isso não é descansar. Descansar é em Deus. É lembrar de Deus, que fez tudo, que nos criou, fez tudo e descansou no 7º dia. Então nós vamos descansar em Deus, Ele é o nosso descanso. Aí vir a missa, né? É o descanso. Então é
esse sentido, eles não viviam. Então Jesus vai brigar com eles, por exemplo, dizendo, no sábado a gente não pode fazer nada, né? Ele vai brigar lá que Jesus cura no sábado, Jesus ajuda os outros no sábado, aí eles vão questionar Jesus, mas sábado não pode fazer nada. Aí Jesus pergunta assim, tá bom, sábado é dia de descanso, mas se você está lá descansando, e vê na rua lá um irmão que caiu e machucou, está precisando de ajuda, você vai ajudar ou vai ficar parado? Porque Deus diz que não pode fazer nada, mas pode deixar o irmão morrer? Então não é para isso. Então eles estavam vivendo só a regra. Claro, a gente precisa descansar, mas é para o bem, é para o amor. Lembra? O amor. É para o amor. Não adianta nada, eu vou descansar porque Deus pediu que eu descansasse. Aí está alguém batendo na sua porta pedindo comida. Não vem aqui não, hoje é dia de eu descansar, volta amanhã. A pessoa está com fome hoje, ela não está com fome amanhã. Então você não está amando. Então não adianta viver o mandamento e não amar. Não demonstrar o amor. Aí é outra coisa. O que é o amor? O amor não é só falar que ama. Aí os filhos, eu amo meu pai e minha mãe. Tá, você ama de verdade? Amo. Você arruma a sua cama? De vez em quando, né? Você ajuda a limpar a casa? Não, eu não gosto. Então você não ama. Quem não ajuda em casa, quem não demonstra o amor com a vida concreta, demonstrando, fazendo, não é amor verdadeiro. Não é amor verdadeiro. Então o amor, ele demonstra. Não é só saber que tem que amar, não é só saber o que é certo, não é só saber os mandamentos. Os judeus sabiam os mandamentos, mas não viviam. Jesus diz assim, esses dias diz para os discípulos, vocês podem fazer tudo o que eles dizem, porque é verdade o que eles dizem. Agora, não façam como eles fazem, porque eles falam o que é certo, mas não vivem. Mas não vivem. Então os mandamentos não é só para a gente saber, né? Aí chega assim, eu vou decorar os 10 mandamentos. Agora que o padre pergunta lá na missa, eu vou decorar os mandamentos, eu vou saber falar. Tá, tudo bem, pode saber. Mas não importa só saber, tem que viver. Tem que viver. Tem muita gente que sabe muita coisa, mas não vive. Para Deus não. Para Deus não importa. Então qual que é o sinal que nós entendemos do amor verdadeiro? Olha atrás do padre, vocês vão saber qual que é. O que está atrás do padre? Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. A cruz, Jesus na cruz. Né? São Paulo, na segunda leitura, vai dizer assim, os judeus querem sinais e milagres. Os gregos, a sabedoria, que é a filosofia e tudo mais. E São Paulo diz, nós pregamos, nós falamos de Jesus crucificado. Sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus, não sabedoria humana, sabedoria de Deus. Então não basta a gente saber que Deus nos ama. E eu, o que estou fazendo? Deus nos ama como? Dizendo que nos ama? Não. Deus nos ama como? Amou tanto o mundo que enviou seu Filho para nos salvar, dando a sua vida. Então não adianta eu dizer que amo alguém e eu não faço o mínimo de esforço para ajudar, para demonstrar esse amor. É por isso que Jesus briga lá no templo, né? Porque eles estavam lá aparentemente para amar a Deus, mas não estavam fazendo corretamente. Então Jesus vai descer o chicote, né? Então quem não está fazendo corretamente? Então não basta dizer que amamos a Deus, dizer eu creio, né? Vamos rezar o creio daqui a pouco, mas não pôr em prática aquilo que crê. Então é a cruz que nos ensina, né? Para o mundo é um escândalo, é insensatez, mas para Deus é sabedoria, é salvação. Então, nós estamos amando a Deus como Ele nos amou, dando a nossa vida, dando o nosso tempo, nos esforçando, ou é só da boca para fora que a gente diz que ama a Deus? Então, os mandamentos são sinal do amor de Deus. Então, quem ama, obedece. Na cruz, o que Jesus estava desfazendo? Quando Jesus morre na cruz, ele está desfazendo a desobediência de Adão e Eva. Lá no início, Adão e Eva desobedeceu a Deus.
comeu da árvore que Deus diz para não comer. Lá no Calvário, Jesus vai noutra árvore da cruz obedecer a Deus, demonstrando amor. Então quem ama obedece. Então na cruz Jesus demonstrou que amava a Deus, não falando, mas dando a vida. Dando a vida. Então vamos pedir a Deus que nos ajude a concretamente, como eu posso fazer, o que eu posso fazer para demonstrar o amor a Deus e o amor ao próximo, né? Vivendo os mandamentos, amando a Deus, rezando, comportando bem na igreja, tendo zelo pelas coisas de Deus, e ao próximo ajudando em todas as necessidades, andando junto com ele, ensinando as coisas de Deus. Aí eu vou estar amando a Deus de verdade. Então cada um se pergunte, né? Eu acredito, né, nos mandamentos que Deus me dá para que eu ame e Ele está demonstrando amor por mim, ou eu acho que os mandamentos são coisas ultrapassadas e não precisa mais viver? Aí estão os sinais. Então não vamos só falar de Deus e das coisas de Deus, vamos pôr em prática como o Senhor fez por cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima.